Tem time que joga pra frente. Tem os que preferem jogar mais fechado. Mas quando a bola rola, só os que têm mais vontade seguem em frente. Porque na maior competição da América, a técnica é importante, mas a raça é essencial. Amigos do Futebol de Mesa, estamos aqui com a TV Palheta para apresentar um trabalho solicitado pelo nosso amigo Elino na cidade de São José do Mipibu, aqui no Rio Grande do Norte, onde ele tem um trabalho de divulgação do nosso esporte nas redes sociais e pediu para que a gente fizesse um vídeo que falasse sobre o futebol de mesa. Bom, dentro de algumas solicitações feitas, né, eu escolhi aqui um tema que está relacionado com a alta performance dos botonistas, né? Então a gente sabe que no futebol de mesa é necessário que tenhamos algumas atitudes, né, dentro e fora do tablado. Conheça bem as regras do jogo e os regulamentos das competições. Então, para que você tenha um bom desempenho, né, e consiga ter algo mais a alcançar num jogo, é de suma importância que você conheça as entrelinhas da regra ou do regulamento que rege a modalidade de um toque disco liso. Porque, conhecendo bem esse regulamento, você pode tirar proveito de muitas jogadas. Nem sempre aquela jogada, aquele lance que você tem mais fácil para repor a bola para o campo do adversário, é o lance que deve ser executado. Muitas vezes você pode provocar uma reposição, você marcar um lateral, você provocar um escanteio para que você tenha mais um lance, que você possa tirar o jogador de campo do adversário durante o jogo. E assim são as entrelinhas da regra que você pode tirar proveito. Com relação ao regulamento das competições, é de suma importância também que você conheça o seu grupo, procure conhecer os adversários que você vai enfrentar, de preferência dê atenção às redes sociais, se tiver algum jogo gravado que você possa assistir, ou mesmo durante a competição você assistir no seu momento de folga os jogos dos seus oponentes, porque dessa forma você tem uma ideia de como enfrentá-lo. É necessário que você tenha também uma equipe competitiva. O que é que eu chamo de equipe competitiva? Primeiro, uma equipe padrão. Uma equipe que tenha não só os 10 jogadores como goleiro, mas também que tenha peças de reposição, né? Então, esses jogadores, os botões, como a gente chama, né, eles devem estar bem lixados e bem polidos e, logicamente, bem treinados. O que é que eu me refiro a bem treinados? É aqueles treinamentos técnicos que você faz, digamos, com os atacantes, para chute a gols de curta distância, de média distância ou de longa distância. Porque você precisa saber qual é a força necessária a ser imprimida na palheta sobre os botões para que ele atinja um determinado objetivo, né?
Então nós temos equipes que são de diâmetros maiores, altura maiores, e aqueles com diâmetro e altura menores. Então isso faz uma diferença. É importante que a equipe seja uma equipe padronizada, para que você tenha de preferência jogadores de mesma altura, jogadores de mesmo diâmetro e logicamente os seus atacantes com bainha ou aquela inclinação que você tem dos botões variadas, onde você vai utilizá-los de acordo com suas táticas e estratégia de jogo, ok? Para você ser um butonista de alto desempenho, é necessário que você tenha um local adequado para treinar. Esse local pode ser a sua associação, como pode ser também o seu local privado, na sua residência, onde você possa fazer seus treinamentos, né? Então, quando a gente fala em local adequado, é importante a gente estar atento à questão da climatização, né? Você deve ter um clima na sala confortável, com a temperatura aí em torno de 21 a 23 graus seria o ideal. Daí a necessidade de você usar um aparelho de ar-condicionado. É necessário também que você tenha uma boa iluminação, né? Para que você tenha, digamos, uma melhor visualização de todos os compartimentos da mesa, que não tenha resto de um botão junto à bola, coisa parecida, né? Então é importante ter essa iluminação adequada. Também um espaço, né? Nós sabemos que a mesa ela tem uma dimensão grande, de 2,20 m por 1,60 m, mais o espaço da rede de proteção dos jogadores, né? E é necessário que você tenha também um bom espaço para que você tenha uma livre circulação para executar os lances que você precisa realizar durante os treinamentos, logicamente, durante o jogo. É necessário também que você não tenha reflexo da luz sobre a mesa, né? Porque isso aí pode interferir na hora de você fazer o jogo. Então, um posicionamento adequado das luminárias, isso aí vai ajudar e muito, né? É necessário que você também possua um kit de acessórios para treinamento. Quando a gente fala em kit de acessório, são aqueles materiais que vão lhe ajudar para fazer um treinamento. Então, primeiro, se você está fazendo um treinamento, você vai fazer muitas jogadas repetitivas, então é importante que você tenha bolas suficientes, né? Em média de 20 a 30 bolas, né? Para que você não tenha de estar lançando, indo pegar aquela bola e voltando, e aí você se cansar mais ainda e perder tempo. É importante também que você tenha um material para limpeza da mesa, né? Tais como panos multiuso, né? Úmidos, papéis, né? Para que você possa fazer a primeira limpeza com pano úmido e em seguida você fazer com papel, né? Isso eu estou considerando se você tiver uma mesa de compensado, já que a mesa de MDF ela não é muito amiga de panos úmidos, né? Mas em todo caso não deixa de ser, né, um material que você tem de ter disponível. Algumas pessoas podem até não ter, mas aqui mesmo na Arena Beats eu desenvolvi, né, um suporte para goleiro. Então o que seria isso? Uma peça de acrílico, onde você tem várias posições onde colocar o goleiro, de modo que quando você faz um chute, um lance, né,
o botão toca nessa peça, que ela tem apenas 6 milímetros de altura, mas não derruba o goleiro, né? E com isso você tem como fazer jogadas repetitivas, né? O que você precisa ter também é um kit para lixar e polir seus jogadores. É muito comum, né, você, ao longo do tempo, você dá uma lixada, você dá um polimento, e à medida que o tempo passa, os jogadores deslizando, atritando sobre a superfície da mesa, eles vão se desgastando e quando você menos espera, ele começa a prender na mesa, né? Então esse é o momento de você fazer lixamento dos botões e posteriormente fazer o polimento. Só lembrando que para você fazer esse lixamento, você vai necessitar de alguns materiais, tais como uma peça de vidro plana, né? Você ter lixas com rugosidades diferentes, digamos uma 360, uma lixa 400, uma 600 e até mesmo uma de 1000 para cima, 1000, 1200, 1500, para você dar o acabamento. É necessário também que você tenha o material para polimento, né? Então o polimento ele é variado, cada um tem os seus procedimentos, né, para polir seus botões. Particularmente aqui nós usamos cera de carnaúba adicionada com parafina, né, em torno de 50% a proporção, e isso para polir a parte superior dos jogadores. E a parte inferior nós usamos o lustramóvel Poliflor, né? Então você pode usar esses dois produtos ou outros de sua preferência. Também é importante que você tenha flanelas limpas para fazer esse trabalho. Aqui na nossa arena de treinamento, nós desenvolvemos um polidor de botões, que é uma peça de madeira retangular, que já tem os moldes, né, para 4 colocações de flanelas, pano multiuso, lixa, seja lá o que for, para facilitar o trabalho de polimento. E também a rapidez, né? Isso é importante. Bom, e um outro capítulo que eu gostaria de comentar aqui, para que você tenha uma alta performance no futebol de mesa, é aquilo que você precisa fazer. Então, você tendo uma equipe competitiva, um local adequado para os seus treinamentos, o material necessário para você limpar e polir tanto a mesa quanto os botões, o que é que você precisa fazer como rotina no seu dia a dia? Primeiro, treinamentos técnicos, treinamentos táticos, jogos, treinos e jogos amistosos. O que seria treinamento técnico? Seria aquele treinamento de fundamentos, né? De reconhecimento da mesa, se você for iniciante, de chutes a gols, de curta distância, de média distância e longa distância, realização de passe e em seguida chutes a gol, cobrança de pênaltis de longa distância, como nós fazemos quando estamos numa decisão de uma vaga em um grupo, de uma competição qualquer, né? E depois vem os treinos táticos. O que seria treino tático? São aquelas jogadas preparadas que você deve idealizar a partir da arrumação dos seus jogadores no tiro de meta. Nós sabemos que a regra permite que nós coloquemos no campo de ataque no mínimo 3 jogadores ou no máximo 7, mas ela não especifica se são jogadores de defesa ou de ataque, de bainha mais alta, de bainha menor. Então quem vai definir isso aí é o técnico na hora de montar a sua tática de jogo, né? Nós sabemos que se você colocar um jogador de defesa no ataque, ele pode não levantar a bola
e cobrir o goleiro. Mas ele pode fazer essa bola levantar e entrar no gol, marcando no jogador adversário. Tocando a bola no adversário, se for um atacante, a bola vai subir. E aí você treinar a precisão para fazer esse lance, né? Mas isso não quer dizer que o jogador de defesa não faz gol. Faz sim, tabelando, um gol rasteiro. Tudo é possível no futebol de mesa, né? Então, o posicionamento dos jogadores é que vai exatamente alimentar aquela tática de jogo. E muitas vezes você pode idealizar uma jogada para um terceiro ou quarto lance. Ou seja, você procurar colocar em locais estratégicos determinados jogadores e aí sim, através do tiro de meta e dos lances subsequentes, você tentar tirar da marcação aqueles jogadores adversários e, logicamente, treinar, né, quando estiver fazendo o treino técnico, aquelas bolas, aqueles lances de efeito, né, que você dá tirando na diagonal. Então a gente sabe que quanto mais for o efeito que você vai colocar no jogador, maior será a força a ser imprimida para que a bola vá para um determinado local. E isso é conseguido a partir do momento que você treina esse tipo de jogada. Eu costumo dizer que às vezes existe a necessidade de você atacar com 7 jogadores, né? Digamos, você está numa competição e você necessita da vitória ou do empate para se classificar. A diferença, digamos, do jogo ao final, faltando 2 ou 3 minutos para terminar o jogo, é de um gol que vai fazer a diferença, né, para você se classificar. Então é você tentar provocar um tiro de meta para fazer uma arrumação, e aí sim, na hora que você for cobrar o tiro de meta, você coloca 7 jogadores no ataque. É o velho ditado, perdido por um, perdido por mil. Então, essas jogadas são jogadas, arrumações, né? Essa tática já treinadas, onde você vai botar atacantes e jogadores de defesa no ataque, fazendo aquelas armadilhas, como a gente diz. É comum o pessoal usar mesmo o termo da pórica, né? Você tem um zagueiro e um atacante. E você vai forçar o seu oponente a abrir sua defesa marcando essa quantidade de jogadores. Logicamente que dos 3 que você vai ficar atrás, você pode ter 1 ou 2 ou até mesmo os 3 atacantes, né? Exatamente para ou você acertar já no primeiro lance uma jogada que impeça do seu adversário tirar a bola entre 2 dos seus atacantes, os jogadores que estão no ataque, ou você dificultar a reposição de bola do seu oponente para o seu campo, forçando-o a falhar. E aí sim você pode ter aquele lance que você precisava ou precisaria, né, no final do jogo. Tá? Então essas táticas, quando eu faço aqui os jogos na Arena Biplos, é muito comum, sempre no final do jogo, eu usar esse artifício. Logicamente que eu treino isso aqui sem os meus adversários. Exatamente para quando chegar num jogo amistoso, eu colocar em prática, para aquilo ficar gravado e a gente fazer uso desse tipo de estratégia para conseguir um resultado positivo. Os jogos treino. O que seria jogo treino? Normalmente, esse jogo treino ele acontece quando os botonistas estão iniciando na modalidade e precisa de alguma orientação. Então, aquele jogo que você coloca dois botonistas para jogar, que não conhece na totalidade a regra e também não tem aqueles macetes, né,
de jogada. Então você faz uma intermediação desse jogo, uma arbitragem, mas com interrupções temporárias quando julgar necessário, para explicar os lances da regra, para fazer com que aquele lance seja repetido e dessa forma as pessoas que estão se desenvolvendo no futebol do mesa, eles tenham condições de assimilar melhor os conceitos da regra na prática e, logicamente, receber instruções de como proceder durante o jogo, para fazer a jogada de um jeito ou de outro, né? Então a gente chama isso de jogo treino. E o jogo amistoso é aquele jogo que você não tem aquele compromisso obrigatório de ganhar a partida, mas tem a necessidade de pôr em prática aquilo que você treinou na parte técnica e na parte de estratégia, né? Então sempre é bom variar de adversários, porque cada botonista ele tem uma característica de jogo. Podem até ter características parecidas, mas não são iguais, né? Então você vai provocar lance de ataque, vai deixar acontecer determinados lances na sua defesa para você tirar a bola, para você conseguir sair daquela situação, ou se tiver no ataque, conseguir fazer aquelas jogadas treinadas. Isso porque no jogo, cada jogo amistoso que você fizer, é importante que você note esse jogo, note a data do jogo, com quem você jogou, o placar, se era um jogo oficial, se era um jogo amistoso, os gols que foram feitos, a numeração, para que isso aí você possa fazer uma estatística, né, do seu desempenho e fazer uma avaliação, né, com a melhoria contínua. Então você sempre vai procurar se autodesafiar. Logicamente que o registro desse jogo não deve ser apenas para os jogos amistosos, e para os jogos oficiais também, né? Lógico que um jogo treino não há necessidade de você fazer registro, né? Algumas premissas que um botonista de alta performance ele deve ter antes do jogo, né? Então o que é que você deve fazer antes de um jogo, principalmente um jogo oficial, quer seja na sua associação, quer seja um jogo oficial de Copa do Brasil, Norte, Nordeste, Centro-Sul ou mesmo brasileiro, enfim, qualquer jogo oficial, que é importante que você tenha um bom desempenho. Então a primeira coisa que você deve fazer é um relaxamento físico e mental. Então se você vai jogar durante a noite, um exemplo, então se você está trabalhando, procure se concentrar o máximo no seu trabalho, no seu deslocamento no trânsito de casa para o trabalho e vice-versa, para que você não tenha nenhum aborrecimento, né? Para que o seu trabalho ele flua naturalmente, que lhe dê um prazer de trabalhar, mas para que você não traga responsabilidades ou algum problema do trabalho ou da sua casa para a mesa de jogo. Então é importante que você faça esse tipo de treinamento mental, né? E logicamente, quando a gente fala no treinamento físico, é você estar condicionado, não como um atleta de Olimpíada, mas é comum você, no dia a dia da semana, na rotina, ter uma atividade física, como caminhada, uma hidroginástica, ou mesmo uma academia de baixo impacto, principalmente se você for uma pessoa dos 40 anos para lá, né? Então sempre a gente tem de arranjar um tempo, né, nem que seja meia hora por dia, para estar condicionado fisicamente, né? A gente sabe que essa mesa ela tem 2,20 metros por 1,60 m e tem algumas posições que você vai ter de fazer um lance, que se você não tiver com os músculos, né, exercitados, você pode ter uma questão lombar, dores, enfim, né?
Então, ter um cuidado com a parte física também é importante. Cuide bem da sua alimentação. Então, se você vai jogar à noite, faça uma alimentação a partir do almoço, uma alimentação leve. Se puder deixar para jantar depois do jogo, melhor ainda, mas se for antes do jogo, que também procure comer, se alimentar com frutas ou uma comida leve. Ninguém vai fazer na véspera de um jogo, comer uma feijoada, por exemplo, né? Uma comida pesada, que aquilo ali pode trazer algum problema no momento do jogo, né? Outra coisa, seja pontual. Se o seu jogo está marcado para 8 horas da noite, não chegue de 7h55, que você vai precisar colocar seu time em campo, analisar quem é que vai ser seu adversário, limpar a mesa. E isso feito na correria, ele tira o foco, né, do seu objetivo, né? Então, chegar pelo menos uma meia hora antes, tomar um copo d'água, relaxar, sentar, dar uma limpeza na mesa, limpeza nos botões e deixa um tempo aí de uns 5 a 10 minutos para você realmente relaxar, né? Para você, quando começar a partida, você começar totalmente concentrado, né, naquilo que você pretende fazer, né? Determine antes do jogo a sua tática e estratégia. Então, se você não conhece o adversário, tem aquelas táticas de arrumação padrão e as estratégias daquelas táticas padrão. E observe o seu adversário. À medida que ele for respondendo positivamente, aí você vai ter obrigatoriamente de usar outras táticas, de modo que você dificulte o seu adversário, né? Limpe a mesa e aplique polimento nos jogadores. Então já foi feito isso aí nos treinamentos, então sempre é bom você ter um kit, né? Um polidor, né? Com material dentro da sua bolsa, sua malinha de guardar os jogadores, de modo que você faça esse tipo de limpeza tanto da mesa dos jogadores antes da partida. Se possível, faça um teste de reconhecimento da mesa e dos jogadores. Muitas vezes você vai jogar uma competição oficial, você não conhece o estado da mesa. Então, por isso que é importante você chegar mais cedo, fazer um teste de reconhecimento no sentido longitudinal, no sentido diagonal e na lateral, e observar se a mesa corre bem, se a mesa não está empenada, se a mesa não está amarrando, e se seus jogadores estão correndo uniformemente e sua palheta deslizando, né? Você exercita ali a precisão, a sua pontaria, né? Para que na hora do jogo isso não venha fazer falta. Concentração e foco no objetivo, né? Então, a alta performance de um butonista está relacionada a isso. Ou seja, se você vai iniciar uma partida, esteja concentrado com foco na vitória. Evite conversas paralelas, evite discussões com seu oponente ou mesmo com o árbitro. Evite conversar durante o jogo. Não tire o foco da partida. Então, não é comum, mas vez por outra, né, isso é verificado. Você está jogando com seu oponente ou até mesmo com o árbitro e aparecer aqueles assuntos curtos e aleatórios que não tem nada a ver com o jogo. Evite, jogue em silêncio, sempre analisando a mesa como um todo, as jogadas que vão se sucedendo e sempre observando o que você pode fazer no lance seguinte, ao invés de ficar conversando. Isso também vale para os amigos que vez por outro passe, dá uma tapinha nas costas, né? Ou mesmo um visitante que procura conversar com você. Então,
Então procure alertar as pessoas que você está concentrado. Não tire o foco da partida, principalmente quando você for jogar com jogadores, com os técnicos, teoricamente menos qualificados. Jogue em silêncio. Então, quanto mais silencioso você estiver, mais você terá a sua concentração voltada para o jogo, né? Então, foque no jogo, foque nas jogadas, foque no lance, foque nos exercícios, mas só fale estritamente o necessário com o seu oponente ou com o árbitro. Evite conversas paralelas. Não discuta com o árbitro ou seu oponente. Muitas vezes o árbitro ele pode se confundir, como também o seu adversário. Então, lances onde cabe uma interpretação da regra, é necessário conversar com o árbitro e com o oponente. Mas um lance de interpretação da jogada, que cabe tão somente ao árbitro, deixe ele tomar a decisão. Procure sempre manter a calma, né? Jogar dentro do que preconiza o regulamento, as regras, e respeite a decisão do árbitro e também o seu adversário, o seu oponente, não é? Antes de realizar um lance capital, mentalize as jogadas similares que você realizou nos treinamentos. Muitas vezes um chute a gol, ele pode não ser igual àquele que você costuma treinar, mas ele é muito parecido. Questão da localização da bola, proximidade, do efeito que você precisa dar naquele lance, a força que você precisa dar, né? Então, sempre procure usar as mesmas paletas que você usou nos treinos, para que você se concentre e faça mentalmente aquela pergunta: se durante os treinos eu consigo acertar a maior parte dos lances, por que não acertar agora, né? Então é muito importante estar atento a esses lances similares durante o jogo, porque a segurança que você tem por saber que treinou é aquela segurança que você precisa no momento do jogo, não é? Jogue dentro do tempo limite para cada lance. A gente sabe que o regulamento, as regras, elas nos dão um tempo de 15 segundos para que nós possamos realizar um lance, uma arrumação, né? Então, não necessariamente precisa usar em todos os lances os 15 segundos, porque isso lhe tira o tempo que você pode precisar para uma reação e, ao mesmo tempo, desde que esse tempo esteja sendo usado em demasia, isso irrita também o oponente e o árbitro. Embora eles possam não demonstrar, mas isso não faz parte, digamos, de um jogo, digamos, mais bonito, né? Então use os 15 segundos quando for necessário, né? Mas 15 segundos é o suficiente para que você mentalize as suas jogadas. Logicamente que naqueles lances capitais, aqueles lances mais críticos, aí sim você pode usar os 15 segundos, né? Mas sempre que possível, evite ultrapassá-lo, porque existe penalidade na regra e os árbitros não se sentem à vontade, né, pela amizade que se tem no nosso ciclo de botonistas, de estar aplicando penalidade para os amigos. Eu sempre digo que o futebol de mesa, quando jogado entre verdadeiros amigos, não existe problema, né? E um deles é esse aí, ok? Procure sempre a posição mais correta e favorável para você realizar os lances.
Existem aquelas situações que dá para você procurar uma outra posição onde você se adapte melhor para apoiar suas mãos ou até mesmo o antebraço para fazer o lance. Muitas vezes é comum os técnicos optarem em jogar para trás. Então é aí onde acontecem as grandes falhas, né? E aí você pode até perder um jogo por uma displicência. Então todo lance ele é importante, principalmente aqueles lances curtos que a gente menos dá importância a ele. É ali onde estão as armadilhas que podem fazer você perder uma partida. Se você vai chutar um chute a gol, que é importante, pode decidir a partida, posicione bem os pés, o apoio das mãos, a inclinação do antebraço. Sempre olhe para a bola e olhe para o jogador, veja o efeito que você vai dar, veja a força necessária que você precisa imprimir com a palheta sobre o jogador e não tenha pressa. No momento que você mandar gol, é o momento onde o seu oponente, o seu adversário vai posicionar o goleiro. Não coloque a palheta sobre o seu botão. Deixe ele colocar o goleiro e após a colocação do goleiro, você terá 15 segundos para se posicionar, se concentrar e chutar em gol. Portanto, procure a melhor posição, porque todo lance ele é importante. Jamais esqueça de avisar a intenção de chutar em gol quando a bola estiver no seu campo de ataque, exceto em algumas situações onde a bola está próxima à área pequena do seu adversário e ali onde você, se você mandar gol, ele tem, né, a opção de colocar o goleiro entre o jogador que você quer executar o lance e a bola. Então, nessas situações, não há necessidade, porque você sabe que precisa fazer o lance. E também é consciente que se a bola entrar no gol, não será gol. Muitas vezes você quer provocar um escanteio, um lateral, para poder dar sequência com outra jogada. Então, nessa situação, eu acredito que seja a única que não precisa você mandar gol. Mas nas demais, aqueles chutes, aquele lance que você vai fazer, que muitas vezes é com um zagueiro e tem vários jogadores na frente, e você acredita que aquele zagueiro não vai levantar e passar sobre o jogador que está na frente, mas isso não é verdade. Primeiro, por vários motivos. Aliás, por vários motivos. Primeiro, que um jogador de defesa, quando você impulsiona força sobre ele desloca a bola com mais velocidade e como a bola ela tem os chanfros, o ar na velocidade da bola atua sobre o chanfro inferior, fazendo a bola levantar mediante a velocidade que a bola adquirir no lance. Por outro lado, se ela não levantar, se for um chute com o zagueiro, ela pode tocar no jogador, tocar no outro e depois ir em direção ao gol. E se você não pedir a gol, esse gol será invalidado, né? Podendo apenas você ter um escanteio a seu favor ou uma reposição que você dará para o seu adversário. Muitas vezes um lance com um jogador de ataque, que tem a bainha inclinada, mesmo você não tendo ângulo para ir direto ao gol, mas mande a gol, mesmo assim. Porque quando você faz o lance com o jogador de ataque, ele, ao tocar na bola, a bola tende a levantar. Então, qualquer variação de ar que tenha no ambiente, até mesmo do ar-condicionado, ou alguma pequena falha que tem na mesa, faz com que essa bola saia rolando e, eventualmente, ela pode ir para dentro do gol. Portanto, não esqueça de mandar gol todas as bolas
que tiver no seu campo de ataque, exceto aquelas da próxima área pequena do adversário, que eu falei no início. No mais, sempre mande a gol, sempre indique o jogador, dizendo o nome, o número, ou até a indicação com o dedo, para que o árbitro e seu adversário tome conhecimento daquele jogador que vai executar o lance. Ok? Outra coisa, esteja sempre atento ao tempo de jogo. Nós sabemos que cada tempo de jogo tem 25 minutos. Então é importante você dosar o seu jogo, as suas táticas e estratégias baseado no tempo, principalmente quando estiver próximo do final, né? Porque muitas vezes, se estiver faltando alguns segundos e você estiver no campo de defesa, às vezes se faz necessário usar os 15 segundos quando você está numa situação difícil, né? De modo que você faça o lance, mas não dê tempo do seu oponente fazer o lance seguinte. Por outro lado, digamos que você esteja perdendo uma partida e precisa do empate ou da vitória, faltando 1 ou 2 minutos, é o momento de você reagir a o que nós chamamos de o arrisca tudo, né? Aquela história que eu falei na parte 1 dessas dicas, onde às vezes se faz necessário você colocar 7 botões no ataque, mas logicamente em posições estrategicamente treinadas, com várias opções de você bater um tiro de meta e colocar o seu oponente em uma situação difícil, né? Então é importante estar atento ao tempo. Muitas vezes você não conhece o adversário e você não sabe antes do jogo como o seu adversário vai jogar, então você pode estabelecer metas no tempo de jogo, né? Então você pode dizer, no primeiro tempo eu vou jogar e vou usar os 25 minutos e tentar fazer um gol no erro do adversário. Mas já o segundo tempo eu vou usar algumas táticas, eu vou mais agressivo, eu vou arriscar mais, né? Então isso aí está relacionado com o tempo de jogo. Então sempre que você for jogar, esteja atento na posição onde você está, para você analisar o cronômetro central. Eu particularmente recomendo que ninguém use relógio de pulso, porque de uma forma ou de outra, ele desequilibra os pesos dos braços, porque tem um peso extra a mais, né? Eu praticamente não jogo de relógio, eu sempre procuro usar o relógio, o cronômetro central da mesa, ok? Bom, o que é que você deve fazer, um botonista de alta performance, depois do jogo? Não é só você terminar a partida e arrumar o seu time e ir embora, né? Parabenize o seu oponente, aperte a mão dele. Se você perceber que ele jogou melhor do que você, parabenize-o, porque ele fez por merecer. Se ele venceu o seu jogo, isso foi numa técnica bem jogada, porque ele treinou e é merecedor. Se ele ganhou o jogo por uma mera sorte, um lance casual, mesmo assim cumprimente, porque isso é uma forma educada, é uma forma que aumenta o nível de amizade entre os desportistas do futebol de mesa. Afinal de contas, o futebol de mesa também é entretenimento e amizade, isso é muito importante. Também não esqueça do árbitro, né? O árbitro ele não é pago para arbitrar, mas ele está ali, né, prestando um serviço que você vai prestar também, né? E sempre que um árbitro fizer uma boa arbitragem, parabenize-o, porque isso faz com que ele se motive para arbitrar novos jogos. Recolha a sua equipe e os acessórios. Então, terminou o jogo,
conte os jogadores, para evitar de esquecer algum em campo, a palheta, a bola se for sua, a parafina, alguma coisa que você usou durante o jogo e guarde, porque você vai precisar para o jogo seguinte. Faça uma análise crítica do seu jogo, se você jogou bem, se você jogou mal, se você teve pouca sorte, se você teve muita sorte, mas faça uma análise dentro daquilo que você previu para o jogo, né? E aí faça uma análise consciente, né? E se teve algum erro, procure consertá-los nos treinamentos. Se teve algum acerto, que procure, né, sempre repetir aquelas jogadas que fizeram você ter o acerto. E para finalizar, identifique os pontos positivos e negativos do jogo e faça um registro. É importante você notar algumas coisas que chamou a atenção para você levar para os seus treinos técnicos e táticos, visando corrigir e evitar que esses erros sejam repetidos em outros jogos. Então, meus amigos, são essas dicas que nós dividimos aqui em duas partes para que você consiga ser um botonista de alta performance. Ser botonista de alta performance não é o botonista imbatível, é aquele botonista que sabe interpretar e aceitar a derrota, o empate e a vitória, respeitando os seus adversários, a arbitragem e o público que está prestigiando os jogos. Dessa forma, você vai ser um grande botonista e vai sentir o prazer de praticar esse esporte dentro dos critérios que aqui foram apresentados. Ok, pessoal? Valeu! E tirem bom proveito dessas dicas que aqui a gente acaba de passar. Valeu!